tratar com a amada igreja, papai. Usa o seu filho grandemente, papai, em nome do Senhor Jesus, amém. Glória! Glória a Deus. Amém, igreja? Amém. Cumprimento essa igreja eleita na paz do nosso Senhor Jesus. Aleluia. É tarde de salvação. E Deus, Ele já tem manifestado o seu poder neste lugar. Aleluia. E Deus ainda vai continuar manifestando o seu poder, aleluia. Porque aonde a palavra é ministrada, irmão, há milagres sobre as nossas vidas, aleluia. Vai ter milagre dentro da tua casa, vai ter milagre, aleluia, no meio dos teus nessa tarde, aleluia. Porque o grandão da Galileia está aqui. Glorifica Ele nessa tarde. Glória! Oh, Espírito Santo, aleluia. A graça está aqui, irmão. A graça do Senhor, aleluia. E esta graça tem nos alcançado, aleluia. Já foi pregado aqui nesta noite o Espírito Santo usando os seus filhos, dizendo que nós somos pecadores, aleluia, e que todos pecam, aleluia, e carecem da glória de Deus. Quer dizer que nós somos necessitados da sua misericórdia. E a Bíblia diz no livro de Efésios capítulo 2, o verso 1, que nós estávamos mortos nos nossos delitos, nós estávamos mortos nos nossos pecados, aleluia. Mas Ele olhou para mim e para você com um olhar de misericórdia. Jesus estava dizendo: ei, eu vou lá, porque eu vou dar vida e vida com abundância para Ele. Aí o capítulo 2, o verso 8 diz que a graça, ela tem nos alcançar. Porque nós somos salvos pela graça, irmão. Isso não é um dom de vós, é um dom de Deus, para que o homem, aleluia, não viesse se gloriar. Ah, missionário, eu faço a obra, eu vou ser salvo. Não, irmão. Você vai ser salvo por causa desta graça, aleluia, que é Jesus. Oh, Espírito Santo. Abre a sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 7. No livro de Marcos, capítulo 7, o verso 36 e o 37, aleluia. E o Espírito Santo tem uma palavra para você. No livro de Marcos, capítulo 7, o verso 36 e 37, aleluia. Eu tenho algo comigo, aleluia, que sempre que eu vou trazer uma mensagem, aleluia, e eu vejo assim, meus irmãos, que quando nós estamos no culto, muitos não têm a oportunidade. Porque o tempo, irmão, ele passa muito ligeiro. Então sempre vai ficar umas pessoas sem oportunidade. E eu venho aqui nessa tarde para dizer para você que nenhum de vocês nessa tarde vai ficar sem oportunidade. Porque vocês vão estar lendo comigo esta palavra, aleluia. E essa é a oportunidade, aleluia, que Jesus está dando. E é a melhor, irmão, é ler a palavra de Deus, aleluia. Então todo mundo, a igreja, junto comigo, aleluia. Versículo 36. E ordenou que a ninguém dissesse, mas quanto mais ele proibia, tanto mais divulgava. Versículo 37. E admirando-se sobremaneira dizia, e tudo faz bem.
faz ouvir o surdo e falar os mudos. Aleluia. Repete comigo nessa tarde. Aleluia. E tudo faz bem. Aleluia. Repete comigo, igreja. Aleluia. Tudo Ele faz bem. Aleluia. Pode se sentar glorificando a Deus. Aleluia. Espírito Santo, Pai amado, Rei da Glória. Obrigado, Espírito Santo, por essa oportunidade de estar aqui, Senhor meu Deus, nesse humilde lar, nessa humilde casa, Pai amado, Espírito da verdade, aonde nós, antes de colocar nossos pés à tua presença, já estava aqui, Senhor. Então nesta tarde, Senhor meu Deus, eu venho te pedir pelo intermédio do Espírito Santo, se for a tua vontade, cura, Pai. Se for a tua vontade, restaura a família. Se for a tua vontade, Espírito Santo, opera no nosso meio, Pai amado. Porque eu creio, Senhor, no teu mover. Eu creio, Senhor, na tua providência. Eu creio, Senhor, meu Deus, meu Pai, que nessa tarde o Senhor já está quebrando cadeia, aleluia. Que o Senhor nessa tarde está abrindo porta, porque aonde não havia porta, Ele faz colocar porta. Ele faz a porta se abrir, aleluia. Pode ser um muro, aleluia. Pode ser uma parede sem nada, mas ali Ele faz abrir uma porta. Meu Deus, vai operando, opera no nosso meio. É o que nós te pedimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Amém, igreja? Bate palma para Jesus, aleluia. Louvado seja o nome do nosso Deus. E aqui eu quero começar a ministrar nessa tarde. No versículo 37 eu achei interessante, irmão. O capítulo 36 ele dizia para aquele povo, aonde aquele povo estava recebendo milagre, aonde aquele povo estava tendo encontro com ele, e ele dizia: não divulgue, não fala nada, guarda a tua bênção para ti, não fala. Mas quanto mais ele dizia para não divulgar, as pessoas espalhavam, as pessoas anunciavam: ei, eu tive encontro com ele fez isso na minha vida, aleluia. Ele também vai fazer na tua vida, aleluia. Por quê? Porque eu tomei posse da palavra que ele tem me falado. E quanto mais ele pedia, mais as pessoas divulgavam, aleluia. Ninguém pode impedir o agir de Deus na tua vida, aleluia. Ninguém pode, aleluia, impedir o que Deus tem contigo. Glória a Deus. E aqui as pessoas, aleluia, estavam demonstrando que já eram missionários, já estavam anunciando as boas novas, já estava anunciando, aleluia, aquilo que Jesus tinha feito na vida deles, aleluia. E nesta tarde não é diferente. Deus te levantou para anunciar a sua palavra. Deus, ele tem te levantado para ser atalaia. Deus, ele te levantou para ser um mensageiro. Já foi pregado aqui nessa tarde, irmão. Ezequiel capítulo 2, aleluia. Ezequiel, levanta-te e fique de pé, aleluia. Louvado seja o nome do nosso Deus. Aí o capítulo 37 diz assim, irmão: e ele se admirando e dizia: tudo ele faz bem, aleluia. Faz ouvir o surdo, faz ouvir
falarmos muito, aleluia. E tudo ele faz bem, irmão. Sabe por quê? Porque Jesus, ele sabe trabalhar. Aleluia. Aonde a tua mão não alcança, a mão dele alcança. Pastor Deus Edina, onde a nossa mão não alcança, a mão dele alcança. E esse sim sabe fazer tudo bem. Louvado seja o nome do nosso Senhor. É Ele que vai fazer nessa noite, irmão. Glória a Deus. A Bíblia diz, aleluia, que tudo Ele faz bem, aleluia. E o versículo... Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Glória. Eita, Jesus, glória. E tudo Ele faz bem, aleluia. No versículo de Efésios, capítulo 3, o verso 20, aleluia. E a Bíblia diz, aleluia, para mim e para você: aquele é poderoso para fazer e tudo muito mais além daquilo que nós pedimos, aleluia. Porque Ele sabe fazer e faz muito bem, aleluia. Nós não conhecemos como Ele trabalha, nós não vemos, aleluia, como Ele está trabalhando, mas nós sentimos, aleluia, que Ele está operando. Nós sentimos, aleluia, que Ele está em movimento, aleluia. Como o vaso está na mão do oleiro, e a Bíblia diz que está em movimento, aleluia. Está fazendo um vaso novo, está preparando um vaso novo, aleluia. E a Bíblia diz, aleluia, que quando Ele termina, o vaso fica pronto, mas ele se volta a quebrar. E quando ele quebra, Ele não joga fora, irmão, porque Ele sabe trabalhar. É assim que Ele vai fazer nas nossas vidas, porque tudo Ele faz bem. Glória a Deus. Aleluia. Ele é poderoso para fazer muito mais daquilo que nós pedimos, porque Ele faz tudo bem, missionária. E tudo que Ele faz é perfeito, aleluia. É só entregar nas mãos dEle, aleluia, e deixar com Ele, que Ele sabe fazer, aleluia. A Bíblia diz no livro de João, capítulo 13, o verso 7, Jesus vai pegar uma bacia de água, vai convidar o discípulo, sente aqui. E ali Ele começa a querer lavar os pés do discípulo. Talvez Ele lavando o pé de Tiago, talvez Ele terminando vai lavar o pé, aleluia, de Tomé, vai lavar o pé de Judas, vai começar a lavar e chega ao discípulo chamado Pedro. Pedro vai dizer: não, Senhor, vai para lá com essa vasilha, aqui tu não vai lavar os meus pés. Jesus olha para Pedro e disse: Pedro, tu não convém o que eu estou fazendo agora, mas depois tu vai saber, aleluia. Tu não pode entender o que eu estou fazendo, Pedro, mas depois tu vai entender, aleluia, o que eu estou fazendo, aleluia. E Ele vai continuar dizendo: não, filho, não vai lavar os meus pés. E Ele vai dizer: Pedro, se eu não lavar, tu não terá parte comigo. E Pedro reconheceu a voz, reconheceu a autoridade, reconheceu o dono da vida e disse: não, Senhor, não lave só os pés, não lava a mão, lava a cabeça, lava tudo, aleluia. E Jesus disse para ele: não, tudo já está limpo, o que precisa é somente lavar os pés, aleluia. Nós não estamos entendendo o que
fazendo, irmão, mas nós vamos entender o que Ele vai fazer depois. Aleluia. Aleluia, Deus. E aqui no capítulo 37 diz que Ele faz ouvir o surdo e falar aos mudos. E aqui a multidão estava reconhecendo que Ele tudo faz bem, irmão. Deus, aleluia. Aqui é o reconhecimento, irmão, daquele que pode fazer todas as coisas. Já foi contado o testemunho aqui, aleluia, que Ele ainda cura. Ele ainda está operando milagre na nossa vida. E Ele ainda vai continuar fazendo muito mais. Sabe por quê? Porque Ele sabe fazer e faz bem. Glória, Glória glória. a Deus. A Bíblia diz, meus irmãos, que no capítulo de João, olha para cá agora. É no livro de João, capítulo 11, o verso 1. A Bíblia diz que João Batista está dentro do cálice. E a Bíblia diz que João Batista vai ouvir que Jesus está lá em Jerusalém pregando, anunciando, entrando nas sinagogas, curando, fazendo as maravilhas, aleluia. E chega aos ouvidos de João dentro do cálice. E a Bíblia diz aqui, meus irmãos, que vai haver uma dúvida no coração de João. Como assim, missionário? Porque a Bíblia diz que aqui dentro do cálice ele ouviu que Jesus estava operando. Vai chamar dois do seu discípulo e vai dizer: ei, vai lá em Jerusalém onde está Jesus e pergunta dele se é ele mesmo que nós estamos esperando. Pergunta dele se é ele mesmo que nós estamos esperando ou nós temos que esperar outro. Aleluia. A Bíblia diz que ali, meu irmão, houve uma dúvida no coração de saber quem é Jesus, se ele é ou não é. Porque no versículo de Mateus, mais embaixo, versículo 6, se eu não me engano, aleluia, já foi falado aqui nesta noite. E João Batista, aleluia, batizando no Rio Jordão, aparece Jesus. E quando ele avista Jesus, ele declara: ali veio o Cordeiro que tira pecado. E eu vejo sobre ele o Espírito Santo de Deus. Como é que no versículo aqui, irmão, ele tem a certeza que quem está vindo até ele para ser batizado é Jesus. E mais na frente cria uma dúvida no coração: será se é ele mesmo? Aleluia. Será se é ele mesmo? João queria saber, porque os seus dias estavam acabando, as suas horas estavam terminando, e ele queria saber se a missão aqui na terra já estava completa. Porque a missão de João era anunciar o caminho de Jesus. A missão de João era preparar o caminho para o Messias. Olha para cá, igreja. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Quem está entendendo a mensagem na tarde, aleluia. E a Bíblia diz que os discípulos vão, aleluia. E quando chega lá, meu pastor, e a Bíblia diz que eles vão estar diante do mestre, vai dizer: mestre, João Batista está dentro do cálice, e ele não mandou perguntar de ti se tu é tu mesmo, que nós estamos esperando, porque nós estamos esperando o Messias, nós estamos esperando o Salvador, nós estamos esperando, aleluia, o dono da vida, aquele que tem a água que mata a sede, aquele que nós bebemos dessa água e jorra dentro de
nós como uma fonte da água da vida eterna, aleluia. E ele mandou perguntar de ti, Senhor, é tu mesmo? Ou se nós temos que esperar outro? E a Bíblia diz que Jesus não manda recado. Jesus faz diferente. Vem aqui e veja com teus olhos. E a Bíblia Sagrada diz que os cegos vê, aleluia, os coxos andam, os leprosos são purificados. Vem ver, vem ver, vem ver, vem ver, vem ver com teus próprios olhos que o Filho do Homem tem autoridade para fazer na terra. E os leprosos são purificados, o surdo ouve, os mortos são ressuscitados, e aos pobres estão sendo pregados a palavra da salvação. Vem ver, vem ver, vem ver que o Filho do Homem tem poder para fazer nessa terra, porque toda a autoridade foi dada para ele, toda a honra, toda a glória é para ele. Glória. Aleluia. Prepara o homem nessa tarde. E ele chamando os discípulos e falando: ei, vem ver. Vem ver a lua com teus próprios olhos. Agora que tu já viu tudo, agora volta lá e diz para João que os coxos andam. Rabacarabacandaraia. Avisa lá para João que os leprosos são purificados, são purificados. Não vai ser diferente nessa noite. Deus já mandou o aviso já pro inferno, cancelando contra a tua vida toda arma franjada, toda palavra de maldição está sendo quebrada nessa tarde. Avisa lá pro inferno lá que tem um adorador aqui. Tem adorador, tem adorador, tem adorador, tem adorador. Rabacarabacandaraia, Licalabachoi, Comenesso, Licamanaia. Aquele que é poderoso está aqui, irmão. Aquele que é poderoso para fazer muito mais daquilo que nós pensamos. E ele faz tudo bem. E tudo que ele faz é bem feito. E ele vai fazer nessa tarde, neste lugar. Tem que mandar o mensageiro aí na frente, irmão. Porque enquanto você está aqui adorando, Deus já enviou o anjo lá no inferno para cancelar a carta de morte, para cancelar toda a trama contra a tua casa. Tua casa é dele, tua família é dele, teu ministério é dele, e ninguém vai desframar teu ministério. Eita glória. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Em nome de Jesus. Avisa lá, avisa para João que aos pobres a palavra está sendo pregada. Oh Espírito Santo, aleluia. E a Bíblia diz, meus irmãos, aleluia, que no versículo de Marcos capítulo 3, no verso 1, Jesus ele vai entrar uma das sinagogas. Sinagoga representa lugar de milagre. O lugar onde tu está, irmão, é lugar de milagre, aleluia. Sinagoga hoje é tua casa, sinagoga hoje é tua família. E tem muitos, aleluia, que estão dentro da sinagoga, aleluia. E a Bíblia diz que Jesus entra dentro dessa sinagoga. Quando Jesus entra missionária, havia um homem que estava com a mão mirrada, sequíssima, não se movia para nada. Olha a luta que aquele homem passava, irmão.
Que dificuldade aquele homem passava. Hoje, para quem tem uma deficiência, tá bom demais, porque se aposenta no INSS. Mas naquele tempo não existia, pastor Eliseu. Era entregue uma capa, a capa da vergonha, para mendigar, aleluia. Ainda era expulso do meio da sociedade. Ele era desprezado no meio da sociedade. Ele não podia estar no meio daqueles, aleluia, que tinha uma vida saudável, porque para eles era um homem puro, aleluia. E os impuros não podiam, missionário, estar diante daqueles que estavam sendo curados, aleluia. É por isso que Jesus diz: eu não vim buscar os sãos, eu vim buscar aqueles que estão perdidos, eu vim buscar aqueles que estão feridos, eu vim buscar aqueles que estão mortos, aleluia. Morto como, missionário? Morto nos vossos pecados, aleluia. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Aí Jesus está dentro da sinagoga, e a Bíblia diz que entra este homem, aleluia. Talvez esse homem, ele está aproveitando a única oportunidade. Que oportunidade é essa, missionário? De ouvir a voz do mestre, de ouvir a voz daquele que é poderoso, de ouvir a voz daquele que é o dono da vida. E a Bíblia diz que quando ele entra, o sumo sacerdote, os mestres da lei colocam o olho. Era dia de sábado, não podia fazer nada, mas Jesus sabia o coração daqueles homens. E a Bíblia diz que quando aquele homem chega, Jesus toca e ele volta a se movimentar. Ele mostra, volta a mexer a mão. E quem estava dentro da sinagoga começaram a conspirar contra ele, dizendo que ele não podia curar no sábado. E a Bíblia diz que eles vão se revoltar. Eles vão se revoltar contra Jesus, aleluia. E a Bíblia diz que eles não vão aceitar mais Jesus dentro do templo. Vão expulsar Jesus, aleluia, de dentro da sinagoga. E a Bíblia diz aqui que eles queriam matar Jesus, mas já estava escrito, irmão, que aqueles homens religiosos, eles iam, aleluia, eles não iam aceitar, eles iam rejeitar. Eles vão rejeitar o dono da vida. Jesus já sabia o que estava por vir. E a Bíblia diz no livro de Lucas, capítulo 9, o verso 22: é necessário que o Filho do Homem padeça, seja rejeitado pelos anciãos, pelos príncipes sacerdotes, e ele seja morto por eles. Jesus aqui estava cumprindo o seu ministério, irmão. E a Bíblia diz, aleluia, que eles rejeitaram. E a Bíblia Sagrada, por causa de eles rejeitar, aleluia, é por isso que a salvação, ela chegou até mim, até você. Porque no livro de João, capítulo 1, verso 11, que ele veio para os seus, mas os seus não receberam. Mas todo aquele que crê tem o direito de ser filho, filho de Deus aos que crê no seu nome. Aleluia. Os que estavam dentro da sinagoga rejeitaram, irmão. O que tem de pessoas rejeitando, irmão? Sinagoga é a tua casa. E dentro da tua casa tem pessoas rejeitando. Dentro da tua casa, aleluia, tem pessoas jogando a salvação fora. Mas já foi pregado aqui nesta noite, ele não veio para julgar. Ele veio para dar salvação e vida em vida com abundância. É por isso que ele levantou você. Para quê? Para ser a
anunciar a palavra dentro da casa. É por isso que Ele levantou você, para ser sal, para ser luz, iluminar dentro do lar. Porque através dos teus testemunhos tu vai ganhar. Porque através, aleluia, que Deus vai fazer na tua vida, eles vão ver. E vai dizer, verdadeiramente tudo Ele faz bem. Faz mesmo, aleluia. Quem era essa mulher, aleluia? Essa mulher estava perdida nas drogas. Esse homem estava perdido no crack, no tráfico. E hoje, aleluia, eu vejo a luz. Hoje eu vejo a presença. Hoje eu vejo a graça na vida dessa pessoa. Oh, Espírito Santo. E aqui eles rejeitam Jesus, irmão. E a Bíblia diz, aleluia, que ele vai fazer o seu, continuar seu ministério lá livre. Ele agora vai sair de dentro da sinagoga e vai pregar para os necessitados. Ele vai pregar onde tem a alma sedenta, aonde tem o coração quebrantado, aleluia. Aonde tem uma casa que necessita de libertação, Ele vai até lá, irmão, aleluia, para operar um milagre, aleluia. Porque Ele veio como a luz para o mundo, para dar vida àqueles que estão na escuridão. Ele veio como a solução para nossas vidas. E por causa que eles rejeitam, aleluia, Ele agora vai ao necessitado. E a Bíblia diz, aleluia, aqui no capítulo 7, o verso 31. Nós lemos 36, aleluia. E agora nós vamos meditar no capítulo 31, aleluia. Que diz assim, aleluia. E ele tornando a sair do território de Tirão e de Sidom, ele foi até o mar da Galileia, até o confim de Decópole, e trouxeram um surdo e gago, que falava com dificuldade. E aqui a multidão rogava que pusesse a mão nele, para que ele pudesse ser curado, irmão. Essa mesma multidão que estava rogando, esta mesma multidão que estava se humilhando, para que Jesus colocasse a mão naquele homem, foi a mesma multidão, aleluia, que expulsou Jesus. Da onde, missionário? No livro de Marcos, capítulo 4, capítulo 5, aleluia. Quando Jesus entra naquela cidade, aleluia, foi um homem possuído, um homem que havia correntado com corrente, e corrente nenhuma segurava porque ele quebrava. E quando Jesus entra naquela cidade, ele expulsa os espíritos malignos, porque era muito, e eles vão para os porcos, e os porcos eles caem, aleluia. E a Bíblia diz que aqueles homens ficaram indignados, porque os seus porcos morreram, era a renda deles, meus irmãos. E eles olharam para Jesus e expulsaram Jesus da cidade, expulsaram ele de lá. Olha aí, irmão, expulsaram Jesus por causa de os porcos, trocaram o dono da vida para os porcos, aleluia. Eles preferiram os porcos do que a salvação. E a Bíblia diz que aqui essa multidão vai até Jesus. E quando vai até Jesus, eles vão se humilhar, dizendo: ei, mestre, entra na nossa cidade de novo. Nós precisamos de milagre lá. E a Bíblia diz que a multidão vem trazendo este homem, aleluia. Um homem que tinha a língua pregada. Ele era gago, aleluia, e não ouvia nada.
A mesma multidão que trocou Jesus pelos porcos, agora estava pedindo para Jesus entrar na cidade. Aleluia. Sabe por quê, irmão? Porque tudo que Jesus faz, ele faz bem. Aleluia. Jesus, ele sabe trabalhar, irmão. Aleluia. Glorifica a Deus, meus irmãos. Aleluia. Não deixa o sono te pegar, não. Aleluia. Glorifica a Deus. Vamos já orar para Deus tirar esse cansaço do teu corpo. Aleluia. E a Bíblia diz que quando trouxeram, olha para cá, quando trouxeram aquele homem surdo e gago, e a Bíblia diz que eles rogavam dizendo: mestre, cura, cura, toca, toca. E a Bíblia diz que ele faz um outro e toca na boca dele, a língua desapregou. Agora eu começo a ovelha a falar, agora eu começo a ovelha a glorificar. Jesus toca no ouvido, ele começa a ouvir o som da palavra de Deus. Aleluia. E a Bíblia diz que quando Jesus toca, Jesus lança a palavra, e a palavra é essa para a minha vida e para a tua vida: Avatar. Abre-se os olhos. E ele começou a enxergar, ele começou a ouvir, igreja. Jesus disse: Avatar. Abre, 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 abre. E ele começou a falar. Glória Glória a a Deus. Deus. Aleluia. Oh, Espírito Santo de Deus, aleluia. E ele tirando do meio da multidão, e a Bíblia diz que ele vai colocar o dedo ali, cuspindo, tocou na língua dele, e levantando os olhos, Jesus vai dizer: Efatá, significa abre-te. Abre, 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 abre os olhos dele. E ele começou a ouvir, e ele começou a falar perfeitamente. Aleluia. Aleluia. Oh, Espírito Santo de Deus, eu vim nessa noite, nessa tarde, profetizar uma palavra para você. Eu vim nessa tarde profetizar uma palavra de vida para a tua família. Aleluia. Levanta a mão quem vai receber nessa tarde. E a palavra é essa: Evatá, 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 Evatá. Abre, 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 abre. Abre a porta para ele, Pai. Meu Deus, Avatar significa providência. Avatar significa libertação. A palavra para a tua vida nesta noite é Avatar. Grande Deus. Glória. Repete comigo nessa tarde, comigo: Evatá, entra na minha casa, abre os olhos da minha família, liberta.